Mas eu acho que a minha mãe mereceria, aqui no Rio das Pedras, por ser uma das primeiras moradoras, ela mereceria ter uma rua com o nome dela. A minha mãe merecia ter uma estátua com o busto dela, porque ela não era só uma parteira. A minha mãe, ela era, acima de tudo, um ser humano fantástico. Era muito querida, porque ela era uma pessoa que, assim, que ela chamava ela, fosse a hora que fosse, ela ia. Ela ia para o Rio das Pedras, acho que até ali na Gardênia também, acho que ela ia. Que ela fazia os partos do pessoal do pessoal todinho aqui. A minha mãe às vezes ajudava até ela para pegar fazia. Portanto, quando ela faleceu, foi 2 anos cheios só de afilhado que ela tinha, porque ela na casa da minha mãe ela batizou a Vera. Ela queria me batizar também. E ela botou o nome em todos os filhos da minha mãe, ela que botou o nome. O mais novo não deu tempo. E chamou o táxi, chamou a assistente quando chegou, aí ele nasceu e teve que chamar a tua mãe para o Porto Envio. A minha mãe, ela já veio de Cantagalo com essa missão de ser parteira. Ela já fazia parto lá em Cantagalo, embora ela ainda fosse uma mulher nova, porque ela teve a minha irmã caçula aos 47 anos. Então, ela deve ter vindo, o quê? Com os 45. Era uma mulher nova ainda, né? Mas já era parteira. E aí aqui havia, como é que se diz? Havia escassez de tudo. E o hospital também não tinha perto, como é que era? Só Miguel Couto. Só Miguel Couto. E o Carlos Chagas, né? Mas Lá em maior, Marechal Hermes, que era o fim do mundo pra gente. Eu fui, antes de tudo, ia para o Miguel Couto. Ah, mais de 1000. Mais de 1000, sabe por quê? Como eu já falei, não havia esses hospitais por aqui. Havia sim, um posto que fazia pré-natal, mas isso não era quando eu era criança. Isso na época que eu me casei em 61. Em 61. Então, eu fui fazer, o mais próximo era lá em Campinho, o posto de Campinho, aonde eu fui fazer pré-natal, posto de saúde, que atendia toda essa região. Até falou assim, ela me adorava, a dona Eufrásia. Aí ela, Célia, você foi uma menina muito boa. Olha, eu estava no baile dançando, teu pai chegou de bicicleta lá, me pegou, trouxe. Quando chegou lá, você nasceu, eu te dei banho, enrolei e voltei pro baile de novo. Você não deu trabalho para nascer. Então, batia na porta lá de casa e a minha mãe, olha, a qualquer hora do dia ou da noite, a minha mãe se levantava e ia. Já eu, depois de adulta, né, muitas vezes eu não entendia, eu não queria mais que a minha mãe fizesse isso. A minha mãe, eu não compreendia, porque ela não tinha muita saúde, já estava alquebrada, tinha bronquite, mas ela nunca dizia não. E, olha, podia quem quisesse falar. Ela se levantava e ia. E tem outra coisa, ela fazia o parto, graças a Deus, quando ela via que seria um parto difícil, ela chamava a pessoa responsável e mandava levar para o hospital. Miguel Couto era o mais próximo. E olha, subindo pelo Juá, não havia essa estrada maravilhosa que tem agora. Não havia. Era de ônibus ou de carro, subindo pelo Juá, ia para Miguel Couto. Ou então para Marechal Hermes. Eu tinha 10 anos, 12 anos, fui várias vezes, porque tinha a Conceição que morava lá em cima. A outra eu agora não me lembro. Eu me lembro que ela tinha uma mãozinha assim, lembra que ela usava um coisa? Ela até estava passando mal, foram buscar ela correndo. E aí ela veio e eu que fui com ela. Aí ficava lá no quintal brincando e ela lá, não demorava muito tempo, a gente escutava a criança chorar.
E ela cuidava da parturiente, ela fazia comida, aquela roupa, aquela primeira roupa da mulher, aonde a criança nascia, aquela roupa mais pesada, a minha mãe ia para o tanque lavar. Ela lavava aquela roupa. A minha mãe fazia comida, que era canja. A minha mãe fazia comida para a mulher. A minha mãe cuidava do umbigo da criança durante 3, 4 dias, que era o prazo para o umbigo cair. Minha mãe lavava a roupinha da criança. Muitas vezes eu fui com a minha mãe para, depois que a mulher tinha criança, né? Eu ia para lavar a roupinha da criança. Então, mas eu amo o Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, eu gosto do meu Brasil e amo Jacarepaguá, eu amo esse lugar. Então, e logicamente, acima de tudo, amo a memória da minha mãe. Então, aparece uma pessoa abençoada para desvendar o passado dela, e isso é valorizar. Eu ter a oportunidade de falar, né, da minha mãe, do bem que a minha mãe fez. A minha religião diz que a tua mão direita não veja o que deu a tua esquerda, ou que a tua esquerda veja o que deu a tua direita. Ou seja, a gente faz o bem para as pessoas, não deve falar. Até mesmo por motivo de humildade, né? Que isso é a nossa obrigação, é a gente ajudar. Jesus não amou tanto a humanidade, por que a gente não vai amar uns aos outros, não é mesmo? Então, mas é como Senna aí, olha, tá vendo? Um grande brasileiro. Um grande brasileiro, tá aí, olha, nas capas de revista. Mas a dona Eufrásia, nunca ninguém quis saber o que ela fazia, né? Fica aí. Aqui. Embora esteja preto e branco, mas a minha mãe era isso aqui. Essa eu e meu pai, ó. Meu padrinho João Bento.